Aqui no capítulo de Esther, versículo 3, nós vamos ver a história de alguém que já é muito conhecido. O nome dele, todo mundo já sabe que está em Esther, né? Geralmente a gente só fala de 3 pessoas no capítulo de Esther, 4. Mordecai, Esther, Artaxerxes, né? Ou alguns chamam de Xerxes, né? E, aliás, Assuero, né? E também Amã, o famoso Amã, né? Então a gente vai falar sobre Mordecai, onde tem muitas bíblias que chamam de Mardoqueu. E a palavra de Deus vai dizer assim para nós no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Olha só, a palavra de Deus diz aqui que Amã, ele foi tão engrandecido pelo rei, né, que o rei determinou que todas as pessoas, quando visse Amã, era para fazer o quê? Se inclinar. Ou seja, fazer um ato de reverência a Amã. E esse ato de reverência não era feito só para Amã. Nós sabemos que quando as pessoas entravam na presença do rei, eles também se inclinavam para os reis. Né? Mas Amã aqui, ele conseguiu uma condição tão grande, né, que o próprio rei deu a permissão para que ele fosse o que? Exaltado. Então a palavra continua dizendo assim para nós. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Veja só, ele nem se inclinava e nem se prostrava, porque se prostrar é um ato mais ainda de se derramar no chão, né? De se deitar, né? De se ajoelhar. Né? Tem pessoas que se prostram, colocando a cabeça no chão, né? Tem vários tipos de prostrado. Então ele nem se inclinava e nem se prostrava. Então Mordecai, ele não fazia esse tipo de coisa, né? Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, fizeram saber a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Então aqui a gente percebe que havia um grupo de pessoas que começou a se incomodar porque Mordecai não se inclinava. Ele disse: mas você não está vendo que é o rei que está dizendo isso? Né? Por que você não faz isso que o rei está falando? Você vê que a gente sabe, irmãos, que tanto Mordecai ou Mardoqueu, tanto Mardoqueu como Amã, eles trabalhavam para o rei, eles serviam ao rei. Então, a gente percebe aqui que essas pessoas, eles ficaram incomodados. Por que aquele homem, né, não fazia aquilo? Então, é muito interessante que a palavra continua dizendo assim: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como poucos nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, irmãos, Mordecai, ele não se inclinava para Assuero, para Amã, porque nós percebemos que Amã, ele não tinha a pessoa não se prostrava, não se inclinava a ele, não era por uma questão de reverência, uma questão de respeito, mas porque ele queria ser adorado. Quando a gente lê a história de Esther, a gente percebe aqui que Amã, ele tinha esse desejo de ser adorado. Ele tinha essa ânsia, por ele ter poder sobre os outros. E isso era uma coisa que a gente estava conversando hoje à tarde, né? A gente estava ali falando sobre dinheiro, né? E ali eu estava dizendo: olha, para você ver como uma pessoa que tem dinheiro, ele se acha um Deus. Por quê? Porque dinheiro te dá o quê? Poder. Você tem poder de
corromper quem você quiser, claro, a pessoa que é corrupta, né? Que nem todo mundo vai se corromper. E também ele tem condição de manipular meios, né? Seja numa empresa, seja dentro de casa, né? Seja no mundo inteiro. Então a gente percebe que recursos traz poder. Então Amã, ele tinha o quê? Poder, né? Ele era um segundo homem, né? Como o José lá no Egito, né? Segundo homem abaixo do faraó. Aqui era Amã, ele era o segundo homem abaixo do rei. Então ele tinha bastante poder. Então ele não aceitava. Então o Mordecai, ele percebia, por ele ser um servo verdadeiro de Deus, ele percebia, né? Ele tinha o dom do discernimento. Não sei se os irmãos já viram no livro de Coríntios, mas fala que existe esse dom, o dom de discernimento. É uma pessoa que tem a capacidade de perceber quando alguém está mentindo. Ele tem uma rapidez de perceber quando a pessoa mente, né, nas suas palavras. Ou muitas das vezes ele discerne quando alguém está fazendo uma manipulação. Ou alguém que percebe, né? No caso aqui de Mordecai, ele percebia que Amã queria ser o quê? Adorado, né? Então ele não se inclinava. Por que ele não se inclinava? Porque ele só adorava uma pessoa. Era Deus. Ninguém tirava a adoração de Mardoqueu. Ninguém. Só um era a pessoa adorada por ele, Deus. Então eu percebo aqui, irmão, que no mundo está cheio de Amãs. Pessoas que por ter posições querem o quê? Causar poder, né? Ter poder sobre os outros. E nós vemos muito isso na esfera do poder aí do mundo, né? Pessoas que estão aí dentro das grandes organizações mundiais, né? Pessoas que estão dentro das políticas, né? Eles têm eles acham que podem dominar sobre o homem. O Senhor não disse que nós deveríamos dominar sobre os homens. Existe essa passagem na Bíblia? Que nós devemos dominar sobre os homens? Ele disse que nós devemos dominar quem? A terra. Dominar a terra e sujeitar-a. A terra, ele está se referindo a cuidar da terra. Cuidar dos animais, mas do ser humano não. Os seres humanos, só quem domina é Deus. Claro que o ser humano, ele muitas vezes prefere mais ser dominado por Satanás ou por outro ser humano do que pelo próprio Deus. Irmãos, é algo assim incrível e inacreditável. Como existem pessoas que aceitam o domínio de outras pessoas, de Satanás, mas não aceitam o domínio de Deus. Não aceita as leis de Deus, mas aceita as leis doentias de Satanás, as leis que destroem, né? É uma coisa terrível. Como o ser humano ele está com a sua mente tão oprimida, né? Ele está tão acostumado ao cativeiro que ele acha que não vai saber lidar com a verdadeira liberdade. Porque Deus ele veio nos dar uma verdadeira liberdade. Mas Satanás ele diz, olha, não vai não, você não vai saber viver, né? Uma vez meu irmão contou uma história de um caso real de um homem que ele tinha sido de um campo, não sei se era nazista ou era comunista, ele tinha vivido num campo de concentração. E ele levava várias pessoas, ele ajudava várias pessoas a fugir. E alguém um dia perguntou para ele, você não vem também? Ele disse, não, porque eu não sei o que é mais a liberdade. Tá entendendo? Eu não sei mais o que é a liberdade. Olha só, eu tenho medo de saber agir errado com a liberdade. Então, muitas das vezes, o ser humano, ele, ao invés de ele se entregar ao verdadeiro libertador, que é o Senhor, ele vai lá e destrói a sua vida, dando a sua vida a Satanás. Mas voltando aqui para Mordecai, a gente percebe que a palavra de Deus diz que Amã, ele se enfureceu, ele encheu o coração de ódio, porque aquele único homem incomodava Amã. E a palavra de Deus diz que não foi pouco ele intentar contra o próprio Mardoqueu, ele agora resolve intentar contra o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. E a palavra de Deus deixa claro, irmãos, que ele resolve agora fazer uma forca para matar Mordecai. Mas Mordecai nem sabia dessa cilada. Você já imaginou alguém estar preparando uma cilada para você e você não está sabendo, mas você é firme no seu propósito. Você é fiel à sua consciência.
Você não está preocupado com o que os outros pensam de você, mas você está preocupado com o que Deus pensa sobre você. Aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Ele disse, esse é o caminho, essa é a verdade. O mundo está cheio de falsas verdades, mas eu estou te dando essa verdade, filho. Continue firme nela. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Assim era Mordecai. E assim é o que eu quero ser também. Eu não quero ser uma pessoa vacilante. Eu quero ser uma pessoa verdadeira, com Deus, acima de tudo. Acima de tudo. Então, Mordecai, ele era firme no seu propósito. Mas aí a mãe disse, não, eu vou fazer uma forca para ele, mas eu também vou fazer um decreto de morte contra o povo dele. E aí ele faz um decreto. Sabe quem se incomodou com o decreto de morte? Mardoqueu, o Mordecai, né? A palavra de Deus diz que ele vestiu um pano de saco e se cobria de cinza, e não era em qualquer lugar, era na frente do palácio, né? E ali a Esther se desesperou, não sabia o que era, alguém mandou falar para ela, que tinha alguém lá, né, fazendo isso. E ela sabia que aquilo era um costume dos judeus, e aí ela fica sabendo que era Mordecai, e pergunta por que ele está fazendo aquilo. Ele disse, olha, vão matar o nosso povo, você tem que interceder pelo nosso povo. E ela diz o quê? Não posso, corro o risco de morrer. Ele disse, pois se você não fizer, Deus vai livrar o povo dele e você e a sua família vai morrer. Quem é que fazia parte do povo da família de Esther? É ele, Mardoqueu. Mas ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado com quem? Com os outros. E aí ele continuava intercedendo, clamando ao Senhor. Aquela humilhação, irmãos, que Mordecai fazia ali, ele estava mostrando para Deus, Senhor, eu corro o risco de morrer, Senhor. Porque eu estou adorando um Deus na frente do palácio que adora outros deuses. E eu estou incomodando, mas eu quero incomodar o teu coração, porque, Senhor, teu povo vai morrer aqui, dessa forma. Eu não aceito que o teu povo morra dessa forma, Senhor. Por favor, ajuda o teu povo. E ele clamou e clamava cada vez mais. Perceba, irmão, aqui, que nós estamos vendo uma distinção de igreja remanescente classificada por Mordecai. Porque os remanescentes são o quê? Poucos. Mordecai representa aqui os remanescentes. Eles não se corrompem, eles adoram somente a Deus e eles não abrem mão. Nós vemos agora o povo grande, esse povo judeu, aonde Deus ali está tentando chamar os seus remanescentes. Aqui representa essa multidão que se chama de crente, que se chama filhos de Deus nesse mundo, mas que muitas das vezes de filhos de Deus não tem nada. E eu tenho que me autoanalisar. Se eu não faço parte desse povo, né? Já que eu quero ser como Mordecai, aquele que representa o remanescente, a minoria, né? E aqui nós vemos agora Amã sendo usado, né, por Satanás, representando a própria pessoa de Satanás, que odeia, ele não odeia aqueles, ele não está preocupado com o povo judeu não, irmão, está preocupado com quem? Com Mardoqueu. Amã não estava preocupado com o povo judeu, ele está virado contra aquele que era fiel a Deus e que não tinha vergonha de dizer que era fiel a Deus. Nós nunca devemos ter vergonha de quem nunca teve vergonha de nós. Ontem à noite eu estava contando para uma jovem que eu tive um sonho muito interessante, né? Eu sonhei que eu estava num lugar, parecia uma passarela, e eu via muitos irmãos. E ali eu via o Papa. E o Papa vinha com a mulher dada os braços um com o outro. E ali ele chamava essa jovem. E aí eles transformavam aquela jovem e queria que a jovem fosse do jeito que eles queriam. Estou aqui resumindo, né? E eu tinha uma coisa na minha mente, eu dizia, eu vou subir ali e eu vou dizer, Jesus Cristo é rei. Aí alguém dizia assim, se tu for, tu vai morrer. Aí eu dizia, aí eu começava a rir. Aí eu me lembrava da minha irmã no sonho, né? Aí eu começava a rir, eu dizia, eu vou morrer muito cedo, Senhor. Eu dizia desse jeito, eu vou morrer muito cedo. E de fato, irmãos, eu quero ser fiel a Jesus. E nesse mundo, para você ser fiel a Cristo, isso implica na sua vida terrena, essa vida física, essa vida passageira. Ser fiel a Jesus, irmãos, é acolher muitas das vezes
inimizades com aqueles que não entendem a palavra, mesmo estando dentro da igreja. Muitas das vezes não estão entendendo a palavra. Querem ainda ter o coração ainda está onde? Nas coisas do mundo. E por você entender mais, você já ter amadurecido mais, é uma guerra, é uma luta. É uma luta travada. Né? Então, o fato, irmãos, de nós estarmos dentro de uma denominação, isso não diz que nós somos o povo remanescente, irmãos. Muitos de nós aqui nos acostumamos a ouvir dizer que a igreja adventista é a igreja remanescente. Irmãos, a igreja remanescente é o povo que quer ser fiel a Deus. Se nós não subirmos o patamar e sairmos de placas de igreja, nós vamos ser como qualquer outros frequentadores de igreja. Eu quero ser um remanescente. Você tem que ter o desejo no seu coração de ser remanescente. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de placa de igreja nem de denominação. Nós estamos aqui para defender a bandeira de Cristo, do cristão, do cristianismo. E isso vai além de eu me sentar nessas cadeiras. Isso vai além, irmãos, de eu dizer que eu creio no sábado. Vai além, porque o sábado é o dia que o Senhor deu de presente para mim. Mas se eu não entender o Senhor do sábado, como Ele mesmo disse, pois até Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O sábado, irmãos, vai se tornar para Deus um dia qualquer, na visão dele para conosco. Então, muitas das vezes, nós estamos nos acostumando a ser o povo judeu nessa história. Nós não queremos subir para ser o Mardoqueu nessa história. O remanescente, aquele que não se envergonha de Cristo. Então, é por isso que eu não posso me calar. Eu não posso ter vergonha de falar da palavra que me salvou um dia, que está me salvando todos os dias. Porque a palavra me salva todos os dias. E eu sei que ela salva você também todos os dias. Porque quando o pecado vem, a palavra vem na sua mente. Quando o pecado vem, vem um louvor que traz a palavra à sua mente. Quando o pecado vem, você se lembra de uma pregação. Então a palavra ela está lhe salvando todos os dias. Então essa palavra tem que ser verdadeira na minha vida. Isso tem que ser real. E o que tem me incomodado é muitas das vezes eu ver pessoas acomodadas e dizer, sou da igreja verdadeira. Eu sou do Cristo verdadeiro. Porque para mim, irmão, a igreja de Cristo é todo aquele que tem sede de Cristo. E eu sei que tem muitas pessoas aí no mundo que têm sede de Cristo. Quando a gente faz um estudo bíblico, a gente tem que continuar crescendo. Jesus quer que a gente cresça cada vez mais. Eu vou dizer aqui uma verdade para vocês, se vocês vão se assustar. Quando a gente dá estudo bíblico, a gente diz assim, olha, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Aí quando a gente termina de falar essa frase, a gente diz assim, o que é o testemunho de Jesus? A gente explica para a pessoa, é Ellen White, é as profecias de Ellen White. A gente ensina isso, que o testemunho, que o espírito de profecia é Ellen White. Quantos aqui já explicaram isso? Eu já ouvi muitos. Você já ouviu? O que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia dado a todos os que profetizaram sobre Jesus Cristo, incluindo Ellen White. Então, quando eu fecho o ciclo em Ellen White, é como se eu dissesse que não há mais profetas hoje. Que nem Mardoqueu, que viva de fato a verdade falada, né, que foi implantada no coração dele e ele viveu essa verdade. Então, o que é que a gente percebe aqui na história de Mardoqueu? Que ele era uma pessoa que adorava o único Deus, que ele não teve medo diante da maior autoridade que estava abaixo do rei, que muitos cristãos já passaram por isso no mundo, né? Que houve um decreto de morte, mas isso não fez com que ele parasse, ele continuou adorando a Deus, né? Isso não freou a adoração, a veracidade do coração, né, de Mardoqueu. E esse homem, ele clamou pelo povo. E é isso que nós devemos fazer uns pelos outros. Nós devemos continuar clamando uns pelos outros. Quando nós nos reunimos porque eu sou um graveto, você é outro, o outro é outro. Quando a gente se forma, a gente faz uma fogueira. A verdadeira fogueira santa, né? Nós nos tornamos a verdadeira fogueira. E quando essa fogueira é acesa, ela serve para aquecer, ela serve para espantar
animais ferozes, né, desse mundo, porque quando nós oramos verdadeiramente, nós espantamos os demônios através das orações em Cristo Jesus, que nós não temos poder para nada, né, mas o Senhor tem poder de todas as coisas. Quando nós nos reunimos, nós trazemos a presença gloriosa de Deus, né, para a terra, porque a menina dos olhos de Deus, o Senhor não quer que toque no seu povo, né, e aqui eu falo povo, todo aquele que o Senhor conhece. Eu não conheço o coração das pessoas, mas o Senhor conhece. Ele sabe quem é verdadeiramente seus filhos, né? Em qualquer lugar. Então, Mardoqueu, ele foi fiel. Ele não temeu. E aí, um dia, ele ficou sabendo que havia um decreto específico para ele, de morte. Né? Tinha um decreto para o povo, mas tinha um decreto especificamente para Mardoqueu. E o que é que a gente tira daqui, irmãos? É que no mundo hoje, atualmente no mundo hoje, existem vários decretos. E vai ser levantados mais decretos. Mais e mais decretos. E a igreja, ela não gosta que toque nesse assunto. Mas eu tenho que tocar nesse assunto. Porque se eu não falar, se eu me acovardar para os irmãos da igreja, eu vou ser um covarde também para as pessoas do mundo. Irmãos, existem muitos decretos de morte no mundo hoje. E você agora aprendeu a obedecer. E se toda vez você ceder aos decretos dados pelos poderosos dessa terra, você vai ceder a outro, e a outro, e a outro, e mais a outro decreto, e a outro. Quantos mais decretos eu vou ceder? Quanto mais eu vou obedecer? Tivemos que ir para uma repartição pública aí, mas lá dizia, só entra se tiver. Estava ali 3 pessoas. Irmãos, eu espero que os irmãos não tenham medo, né? Porque eu não estou vacinado. Até dentro da igreja está sendo ensinado, né? Que os irmãos não devem se sentar afastados dos irmãos. Porque lá em São Paulo já está assim, né? Esse negócio de isolar, né? Eu não me incomodo com isso porque, irmãos, eu sou um tipo de pessoa que eu não dependo desse lugar para adorar. Porque lá na palavra de Deus está escrito que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Embora eu ame estar junto dos meus irmãos, mas eu não vou estar sujeita a autoridades humanas para adorar a Deus, para adorar. Eu estou falando de decretos humanos que vêm para dentro da igreja. Que se os irmãos forem estudar, irmãos, vocês vão ver que na Primeira Guerra Mundial houve decretos onde a própria igreja manipulou meios de entregar os irmãos que não queriam aceitar, quebrar o mandamento do sábado e o mandamento do assassino, não matarás. Esses irmãos foram perseguidos pela própria liderança da igreja. Você tem que saber o que está por detrás. Se você for atrás de saber quem é Klaus Schwab, alguém já ouviu falar nesse homem? Klaus Schwab? Você vai descobrir que ele tem uma escola de líderes mundiais. E você vai ver quem está atrás dessa escola de líderes mundiais. Você vai ver o líder da Inglaterra, o líder Macron, que é da França. Então você vai ver. Irmãos, nós temos que entender que há ligações. Então, quando entra coisas do mundo para dentro da igreja, que na questão do... às vezes a gente se preocupa muito com a música, essas coisas, mas as outras coisas a gente não se atenta. Ah, está entrando música do mundo na igreja, mas pode entrar as coisas políticas dentro da igreja. Pode, porque eu tenho que manter a ordem. Aí nós vamos para aquele versículo de Paulo. Mas Paulo diz que eu estou sujeito às autoridades. Por exemplo, aqui na história de Mardoqueu. Mardoqueu, quando ele passou pela aflição, ele não fazia parte do rei? Não tinha autoridade lá dentro? Por que ele não foi pedir? Por que ele não foi direto aos políticos pedir intercessão? O que foi que ele fez? Foi orar. Foi clamar. Hoje a gente já não vê isso. Você não vê um pedido de oração dentro das igrejas. Por exemplo, irmãos, está surgindo uma lei contra os irmãos. Você escuta alguém dizendo assim, vamos orar por essa causa? Que nem teve uma lei aí que foi feita aí em São Paulo, se não me engano, ou foi no Rio de Janeiro, que aí chama alguém assim, tipo um advogado, um político, né, envolvido na política para interceder. Mas você não vê o quê? Não vê o poder da oração envolvido na história, entendeu? Você não vê o poder da oração. Aí alguém agora fez uma lei
é sobre questão lei religiosa. Se, por exemplo, eu falar contra a religião do Francisco, o Francisco pode me multar. Isso vai cair sobre nós lá na frente. Por quê? Porque, por exemplo, eu não vou poder falar do sábado para o Francisco, porque eu estou me intrometendo na religião do Francisco. Então, às vezes a gente faz coisas que caem sobre nós como quê? Como ciladas. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, porque muitas vezes isso vai incomodar quando a gente fala, porque dá a entender que a gente é um rebelde, a gente é um dissidente. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que existe algo maior do que o que a gente está vendo acontecendo no mundo afora. E isso envolve, irmãos, pessoas de dentro da cúpula da igreja que ainda estão... porque ele é pastor. Irmãos, assim como existem membros que ainda têm seu coração no mundo, existem líderes, infelizmente, que têm o seu coração no mundo, irmãos. O mundo, ele não apaixona só o pequenininho da igreja, não. Ele apaixona qualquer pessoa que não se desvencilhou dele. Então você não estranhe, porque assim como aconteceu na igreja primitiva, que se corrompeu com o paganismo, assim como houve na Segunda Guerra Mundial, que houve corrupção dentro das cúpulas de todas as denominações, irmãos. Eu não estou falando especificamente dessa, não, mas de todas. Então você tem que orar a Deus. Eu tenho que orar muito a Deus e pedir a Deus: Senhor, dai-me o espírito de discernimento. Me ajuda a ouvir a tua palavra, e quando alguém falar, mesmo que essa pessoa tenha bastante poder, eu não ir pelo medo, eu vou obedecer porque eu estou temendo perder o quê? A minha vida. Porque o Senhor disse que no mundo tereis aflições. E foi esse mesmo Deus que disse que nos últimos dias passaremos por uma grande tribulação, como nunca jamais foi vista. E nunca mais se haverá. O verdadeiro Filho de Deus, ele não vai se corromper mediante a qualquer perca. Irmãos, eu estava até dizendo para o meu esposo, todas as coisas Deus sabe. Irmãos, se eu tivesse um filho hoje, o meu filho não seria dado a governantes. Irmãos, eu iria ser presa. Você pode ter certeza. O meu filho não ia ser posse de governantes, que eu quero dizer, do poder estatal, entendeu? Ele não iria ser tomado. Aliás, ele poderia, eu iria ser presa, com certeza. Meu filho iria ser levado. Mas não porque eu iria dar meu filho de livre e espontânea vontade ao Estado. Ao Estado disse, não, você tem que fazer isso, eu fazer? Não, porque vai ser contra os meus princípios. Os meus princípios, o meu princípio acima de tudo é Deus. Entende? O meu princípio acima de tudo é Deus. Não é questão de servir o exército. Né? Porque o povo de Deus, eles também tinham pessoas que tinham segurança. Nós sabemos disso, irmãos. Mas eu estou falando de entrar numa situação de corrupção grande. É porque esse assunto, irmãos, é um assunto muito grande para um simples culto. É amplo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados a só sentar no banco e não fazer pesquisas, não estudar. Irmãos, eu pesquiso sobre muitas coisas dentro da igreja. Muitas e muitas coisas. E o meu olho, ele se abre para eu se manter sempre com Cristo. Sempre ao lado de Cristo. Olha, se você ler o livro Primeiros Escritos, você vai ver que Ellen White, ela falava sobre um povo que eles, naquele tempo, eles pegavam os recursos, né? Eles pegavam tanto recurso, o que é que eles faziam? Ao invés de eles servirem a obra de Deus, os recursos que eram recebidos, eles ficavam fazendo viagens, gastando aquilo que eles recebiam, né? E ficavam gastando com viagens e gastos de luxos. E Ellen White, ela profetizou, né? Ela falou contra essa situação. Então, muitas das vezes, a igreja ela chega para uma situação dessa, como faz tempo os irmãos estão aqui pedindo um terreno para comprar, né? Não é nem dado, é para ajudar a pagar, né? E aí, não, porque tem isso, não, porque tem aquilo. Como se não houvesse recursos financeiros para isso. Então, esse tipo de situação, você percebe que há uma falta, né? Uma falta de troca. Você está fazendo isso, eu vou te ajudar com isso. Então, muitas das vezes, isso faz até mesmo a pessoa olhar para a igreja e dizer assim,
Estão usando o recurso que é doado de forma correta? Estão usando para a honra e a glória de Deus? Quando que existem pessoas que estão aqui suplicando? Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, eu e meu esposo, não sabe faz tempo que ele está desempregado, né? E vocês nunca viram que a gente chegar aqui e dizer assim, irmão, estamos precisando de dinheiro para isso, estamos precisando de dinheiro para aquilo, né? Se nós passar por necessidade, a gente passa. Passar por privação, a gente passa. Porque nós já sabemos o peso que a igreja tem. E nos últimos tempos que a igreja está vivendo, irmãos, são muitas dificuldades. As pessoas estão tendo bastante dificuldade em vários aspectos. Eu tinha um pouco de lentilha lá em casa, eu disse, eu vou fazer uma sopa para vender. Que a minha esposa elogia tanto essa sopa, né? E aí eu fui usar aquela lentilha da botija, né? Mas a gente hoje em dia, irmãos, nós não temos mais trabalhado para virar empresários, irmãos. Para ter um carro de luxo. Irmãos, hoje nós trabalhamos porque a gente precisa de um recurso financeiro para custear o básico. O básico, sobrevivência. Né? É esse o motivo que nós devemos fazer, mas eu vejo que muitas pessoas, o coração delas está nesse mundo, elas falam como se Jesus nunca fosse voltar. Eu fico olhando assim, eu disse, essa pessoa ouviu a mesma palavra que eu? Jesus vai voltar? Está esperando a volta de Jesus? O mesmo chamado, o mesmo ensinamento, né? E você vê pessoas assim, vivendo como se o Cristo nunca fosse voltar e se amoldando ao mundo, né? Se amoldando ao mundo, né? Então, assim, que nós possamos ter a visão de Mordecai, irmãos. Essa história é linda, né? É uma história maravilhosa. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos ficar em pé, para que nós possamos cantar um louvor que diz que tudo deve ser